Agora, a decisão de Moraes provocou forte revolta na oposição. Flávio Bolsonaro destacou que a nota do Conselho Federal de Medicina é, abre aspas, óbvia ao dizer que a burocracia proposital e paranoica de Moraes não pode se sobrepor à medicina. Fecha aspas. E aí, Rubinho, quando a Moraes gente... ainda é um negacionista. Totalmente. Negacionista da medicina, da ciência. Temos que dizer isso. Mas não somente foi por isso anulando essa sindicância aberta pelo Conselho Federal, sino que, através da Polícia Federal, está chamando a depor ao presidente do Conselho Federal para que explique por que abre a sindicância. Pois é, a tentativa que eu vejo chamar o presidente do Conselho Federal de Medicina é de impor o medo. Claro. Ou seja, não mexa em nada que possa atingir, mesmo que lateralmente, qualquer decisão de nossa parte, que você vai sofrer consequências, mesmo que acima da legislação. Vale dizer que a lei número 3268 de 57, que estabelece o regramento do Conselho de Medicina, no seu artigo 2º, determina que o Conselho Federal de Medicina é órgão capaz de investigar a conduta de todos os entes médicos. Ou seja, há a legalidade na conduta. A ilegalidade é a da decisão que atropelou uma autarquia federal que estava cumprindo a sua função. Inclusive, ainda em atendimento às regras Nelson Mandela da ONU, onde a regra número 27 estabelece claramente a tutela pelo Estado da pessoa que está dentro do sistema prisional e que somente profissionais de medicina têm a capacidade para emitir laudos clínicos e o tratamento que lhes deve ser dispensado. Não cabe a um juiz deliberar sobre isso. Inclusive, dentro do universo do judiciário, sempre que há, em qualquer processo, a necessidade de uma decisão específica sobre o assunto, seja uma metragem onde você chama um engenheiro, seja uma perícia onde você chama um médico, sempre há um perito. A pessoa que está com dor na lombar e precisa se aposentar por invalidez, ela passa por um perito. Agora, onde um ex-presidente recolhido, passando por um quadro cirúrgico sucessivo, deliberado, com traumatismo craniano numa situação pós-cirúrgica, ele é tolhido do direito a ser tratado e, após isso, a conduta dos médicos, e veja, não é do ministro, não é do Alexandre de Moraes, é a conduta dos médicos que seria investigada. Também não pode ser analisada. E aí o judiciário erra quando o ministro Alexandre, numa canetada, atropela uma resolução da ONU, o regramento Nelson Mandela da ONU, que a esquerda tanto diz defender a ONU, importante lembrar, e atropela uma lei federal brasileira. As leis brasileiras hoje, elas são feitas sob medidas de acordo a quem ela será imposta. E a gente vê que quando se trata de qualquer opositor, o que vale é a caneta do agente punidor, não mais a lei. Agora, professor, como para fechar este assunto, e vou te colocar num problema. Não num problema, mas é uma questão. Nós vemos todas as injustiças. Pode até pensar ideologicamente diferente da gente, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa, mesmo de ideologia de esquerda, diz: esse cara está exagerando. A pergunta, e te faço essa pergunta, é: por que ninguém faz nada para parar as atribuições que está tomando, que não tem nada a ver com o ministro da Corte Suprema? Essa pergunta, para mim, ela é fantástica, porque ela resume praticamente tudo que foi apresentado aqui. Por isso eu te fiz. E ela é espetacular. Olha que coisa curiosa. O Rubinho, ele trouxe o elemento de direito internacional que praticamente traz o problema que você está configurado em tratados internacionais, ou seja, inclusive por uma reivindicação da esquerda, porque o que se dizia é que o Mandela, que era um comunista, ficou 30 anos encarcerado, ele foi desrespeitado em seus direitos humanos em todas as questões humanitárias, ou seja, por isso que foi configurada uma legislação internacional que foi incorporada na nossa legislação, porque segundo o ordenamento jurídico, são 2 juristas aqui, por favor, 3, né? Na realidade, por favor, me corrijam, mas no ordenamento jurídico brasileiro nós temos a Constituição e os tratados que são incorporados. Essa é a hierarquia. Depois é que você tem as leis ordinárias, pelo menos segundo uma orientação feita pelo Ives Gandra, que eu estou seguindo. Se estiver errado, por favor, me corrijam. Mas qual é a grande questão e por que a esquerda não está preocupada por isso?
Porque para a esquerda isso não é relevante. Para ela é relevante um problema pontual que está sendo apresentado. Primeiro, eles têm que matar o bolsonarismo. Não é porque eles são a favor da máquina que está aí. É porque essa máquina que está aí beneficia a esquerda no avanço pelo poder. Porque a esquerda ela cometeu, inclusive, uma falha que não está na doutrina originária da esquerda. Eles incorporaram no processo revolucionário deles coisa que os ortodoxos não incorporavam. O que é? O lumpenproletariado. É aquele lixo social que eles incorporam dizendo precisamos fazer a inclusão para eles, porque eles também são cidadãos, como diria uma determinada primeira-dama da República. Tá? Também são cidadãos, tem que participar. E aí, essa esquerda, ela não está preocupada, ela tem que matar o bolsonarismo, e aí o bolsonarismo acaba sendo, que é realmente uma ideia, fico muito feliz em ouvir isso, porque, poxa, eu não me sinto sozinho, mas que é uma ideia mais do que uma pessoa, e eles criaram um problema para eles. Qual é o problema? Para eles, o ideal teria sido matar o Bolsonaro antes, para trazer o caos para a direita. Depois que eles prenderam, eles têm a questão de que se eles matarem o Bolsonaro agora, o Bolsonaro vira uma bandeira. Eles só podem matar, ou melhor, permitir a morte dele depois das eleições. O Bolsonaro morto nesse momento é pior. Então o que eles estão fazendo quando o Rubinho trouxe e disse, poxa, é uma morte que está sendo encomendada com requintes de tortura. Sim. Esse aqui é o detalhe. Então agora o que eles estão fazendo? Humilhando o Bolsonaro para humilhar o bolsonarismo e colocar, e nesse momento, fazendo todo tipo de tortura para punir aquele cara que ousou ser o porta-voz inicial de um símbolo, que é o símbolo de mudança dessa máquina que está aí, que se essa máquina mudar, junto muda toda a esquerda brasileira. Porque a esquerda, ela não tem proposta de país, ela não sabe o que fazer. O discurso dela é por poder e ela descobriu a pior coisa que tem da ação política, que é a ação política fraca. É a ação política para participar do poder e usufruir das benesses que o poder lhes dá. Veja a Venezuela. Por que aquela esquerda lá não quer sair do poder? Porque são os ricos num país de miseráveis. É assim que eles estão. Então, basicamente, por que eles não se contrapõem? Porque para eles o que interessa é apenas uma questão pragmática. Eles têm que matar o bolsonarismo e não podem, nesse momento, incorporar qualquer legislação internacional, qualquer legislação brasileira que seja legal e eticamente defensável, porque a proposta deles é nós temos que resistir até outubro deste ano, porque aí a gente vê qual foi o cenário que se construiu.